Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E a gente começa o programa de hoje já com uma notícia bem chata. No programa da semana passada, a gente divulgou aqui que a Federação Internacional de Vôlei havia liberado o atleta Leal, o cubano naturalizado brasileiro, já para defender a seleção brasileira em 2018. Os torcedores do Sada Cruzeiro e os torcedores brasileiros, de uma maneira geral, vibraram com a notícia, já imaginando o cubano defendendo as cores do Brasil. O próprio jogador ficou super feliz e estava motivado para disputar o seu primeiro campeonato mundial, já no ano que vem, com as cores verde e amarelo. Pois é, só que costumamos sempre dizer que o Brasil é o país das atrapalhadas. Dessa vez a atrapalhada extrapolou nossas fronteiras e atingiu a Federação Internacional, que 24 horas depois desmentiu a notícia, dizendo que a data havia sido divulgada de maneira incorreta e que, na verdade, Leal só poderia defender a seleção brasileira a partir de 2019. O mais feio para nós brasileiros é que o presidente da Federação Internacional é o senhor Ari Graça, ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, portanto, um brasileiro. Ficou muito feio para a FIVB e também para nós brasileiros ter essa notícia desmentida tão rapidamente, assim, de uma maneira tão esquisita, né? Porque é uma notícia muito séria. Segundo Radamés Latari, que é um dos representantes da Confederação Brasileira, a própria CBV chegou a enviar 3 ofícios pedindo a confirmação da data de 2018, que haveria sido confirmada pela Federação Internacional. E no dia seguinte, a própria FIVB voltou atrás, dizendo que Leal só poderia jogar pelo Brasil em 2019. Muito chato isso, porque foi um banho de água fria na torcida brasileira e, óbvio, pior ainda para o próprio Leal, que com certeza estava eufórico com a notícia. Muito feio, nós do mundo do vôlei lamentamos esse deslize que não poderia ter acontecido, mas é bola para frente. O próprio Leal já afirmou que vai continuar treinando forte, tentando desempenhar da melhor maneira possível o seu papel de atleta do voleibol, grande atleta, aliás, que ele é, né? Bom, depois dessa grande palhaçada, que não tem outra palavra, feita pela Federação Internacional, vamos voltar aqui para o Brasil, para a nossa Superliga, que está repleta de grandes disputas. E a gente começa já no masculino. A gente teve aí a disputa da 4ª rodada e a gente teve o Sesc Rio de Janeiro, mais uma vez fazendo uma grande partida e vencendo o Maringá por 3-0, com parciais de 25-19, 25-23 e novamente 25-23. Maringá deu bastante trabalho aí, mas o Rio conseguiu se impor e mais uma vez com o ponteiro João Rafael brilhando. João Rafael fez 14 pontos, foi o maior pontuador da partida e ainda levou para casa mais um troféu Viva Vôlei. Outro jogo importante da rodada foi entre Caramuru e Sada Cruzeiro. O jogo aí de opostos, né? Caramuru, um time bastante modesto, e o Sada Cruzeiro tinha tudo para ser um jogo bastante apático. Mas o Caramuru conseguiu aí tirar, inclusive, um set do tricampeão mundial. No final das contas, Sada Cruzeiro 3-1, com parciais de 20-25, 25-23, 21-25 e, pasmem, um apertadíssimo 28-30. O maior pontuador da partida foi o atleta Leonardo Pinheiro, que fez 21 pontos e comandou o Caramuru, mesmo na derrota. O Corinthians teve pela frente o Montes Claros dentro de sua casa e protagonizou um jogaço que terminou apenas no tie-break com a vitória de 3-2 dos paulistas. As parciais foram 17-25, 25-17, 21-25, 25-22 e 15-10 no tie-break.
O maior pontuador da partida, mais uma vez, foi o ponteiro mineiro, com 21 pontos, que de quebra ainda levou para casa o Viva Vôlei. O Vôlei Renata foi derrotado pelo Minas por 3-0 com parciais de 21-25, 16-25 e 20-25. O maior pontuador do jogo foi o cubano BC, que fez 18 pontos e também ficou com o Viva Vôlei. O SESI São Paulo, que vem crescendo na competição, derrotou por 3-0 o Juiz de Fora Vôlei, com parciais de 25-21, 25-14 e novamente 25-14. Ou seja, o SESI não teve dificuldades para derrotar o seu adversário mineiro. O maior pontuador da partida e também o Viva Vôlei foi o oposto Alan, com 12 pontos marcados. Fechando a rodada, a gente teve o jogo entre Taubaté e Canoas, onde a equipe paulista venceu sem muita dificuldade por 3-0, com parciais de 25-19, 25-18 e 25-22. O oposto, o Alas, foi o maior pontuador da partida, com 13 pontos, e ainda levou para casa o Viva Vôlei. A gente teve ainda essa semana um jogo antecipado da 11ª rodada. Pois é, o Sada Cruzeiro, que vai disputar o Mundial Interclubes agora no final do ano, está antecipando alguns jogos para poder ficar livre e disputar o Mundial sem problemas. E foi um jogaço, pessoal, entre Taubaté e Sada Cruzeiro. E não é que o Taubaté venceu os meninos de Minas? Pois é, 3-2 num jogaço, com parciais de 21-25, 26-24, 28-26, 24-26 e ufa, 15-6. Jogo definido ali nos detalhes, pequenos detalhes mesmo. Taubaté jogou muito e conseguiu dominar o Sada Cruzeiro. E olha que o maior pontuador da partida foi o cubano Leal com 21 pontos. Mas quem levou para casa o Viva Vôlei foi o também ponteiro Lucarelli. Pois é, além de jogar muito, o Taubaté conseguiu aí marcar bastante as jogadas do levantador do Sada Cruzeiro, né, o argentino, e que acabou sendo substituído durante a partida, né? O técnico cruzeirense tentou de tudo, mudou várias peças, mas não conseguiu evitar a primeira derrota do Sada Cruzeiro nesta Superliga. Taubaté mostra força e diz que veio para ficar mesmo e lutar pelo título dessa grande competição que é a Superliga Brasileira. Bom, agora a gente vai para a 5ª rodada do feminino. A gente teve aí o São Caetano sendo derrotado pelo Rinodê Barueri por 3-1, com parciais de 10-25, isso mesmo, 10-25, 22-25, 25-21 e um apertado 24-26. Quem brilhou na partida foi a oposta Edinara, maior pontuadora com 24 pontos e que ainda ganhou o Viva Vôlei. Ainda nessa rodada, a gente teve o SESI São Paulo sendo derrotado pelo Valinhos por 3-1. Pois é, o Valinhos obteve aí a sua primeira vitória na competição, com 26-24, 18-25, 16-25 e novamente 16-25. A maior pontuadora do jogo foi a ponteira Domingas do SESI São Paulo com 22 pontos. Um embate extremamente disputado aconteceu entre Pinheiros e o Sesc Rio de Janeiro. As atuais campeãs da Superliga venceram por 3-1, com parciais de 23-25, 25-23, 18-25 e 19-25. A central Maihara foi a maior pontuadora da partida com 24 pontos, uma grande pontuação para uma central e pontuação de oposta. A Maihara deu um verdadeiro show na partida. Tivemos também o Bauru no jogo da TV, o Bauru perdendo
em casa por 3-1 para a equipe do Minas de virada. As parciais foram 25-20, 18-25, 20-25 e 17-25. Rosa Maria, para variar, deu um show em quadra. Foi a maior pontuadora com 20 pontos e ainda ficou com Viva Vôlei. Mas a gente encerrou essa rodada com a grande zebra da competição até agora. Pois é, de virada, depois de estar perdendo por 2-0, as meninas do Fluminense derrotaram o poderoso Osasco por 3-2, com parciais de 19-25, 27-29, 25-20, 27-25 e um apertadíssimo 15-13 no tie-break. A maior pontuadora do jogo foi a ponteira Tandara, com 24 pontos. Mas o Viva Vôlei ficou com a levantadora tricolor, a Giovana. Pois é, um jogo disputadíssimo. O Osasco aí abriu 2-0 na partida, né? As ponteiras pontuando bastante. Além da Tandara, que fez 24 pontos, a oposta Paula Borgo fez 22 e a peruana Leiva fez 18. Mas o passe do Rio de Janeiro sentiu muito o forte saque tricolor e acabou entregando o jogo. O Osasco chegou a estar vencendo por 18-14 no quarto set e podendo vencer por 3-1, sofreu a virada em 27-25 e acabou perdendo também no tie-break por 15-13. Os meninos do Rio de Janeiro mostraram sua força e também deram um recado pra gente, dizendo que a Superliga está aberta e que nesse início de competição ainda podem vir novos resultados surpreendentes por aí. Essa é a Superliga Brasileira, repleta de emoções que a gente não pode perder jogo algum, pois todos sempre terão muita importância no resultado final do campeonato. Bom, depois dessa prévia aí do que aconteceu essa semana na Superliga, a gente vai direto para o saque rápido. Filha de Rick e Marvera Hooker, Destiny Hooker nasceu na Alemanha e naturalizou-se norte-americana posteriormente. A carreira de Hooker começou em 2006 no time da Universidade do Texas, na cidade de Austin. Com ela, a equipe disputou a semifinal do Campeonato Universitário de Voleibol dos Estados Unidos em 2008, sofrendo derrota para a Universidade de Stanford. Em 2009, chegou à final, mas perdeu no tie-break para a Universidade Estadual da Pensilvânia. Apesar da derrota, foi eleita a melhor jogadora da final, graças aos 38 pontos marcados, sendo 34 deles em ataques. Durante seu tempo na universidade, também participou de vários campeonatos de salto em altura, alcançando o recorde pessoal de 2,01 metros. Em 2008, fez sua estreia na seleção feminina de voleibol dos Estados Unidos em um torneio menor. Após a faculdade, Destiny foi jogar na Coreia do Sul no clube GS Galtex, da cidade de Seul, durante a temporada 2009-2010. Em 2010, jogou no clube Pequim de Corazal, em Porto Rico, pelo qual ganhou a Liga de Voleibol Feminina de Porto Rico e também foi eleita a jogadora mais valiosa do torneio. Durante uma partida da fase final do campeonato, marcou 43 pontos, estabelecendo um novo recorde. Com a equipe nacional, conquistou a medalha de ouro no Grand Prix de 2010. Para a temporada 2010-2011, foi contratada pela equipe do Scavolini Pesaro, da Itália, onde ganhou a Supercopa da Itália e também foi eleita a MVP do evento. Em março de 2011, deixou a equipe italiana contra a vontade da equipe para operar o menisco nos Estados Unidos, contra a recomendação da equipe médica do clube e a uma semana da fase final da Champions League. No mesmo ano,
ela ganhou o ouro com a seleção dos Estados Unidos no Grand Prix e no campeonato da Norseca. Após sair da Itália, Hooker atuou na temporada 2011-2012 no Osasco Vôlei Clube, onde conquistou o título da Superliga Brasileira. Ao final da temporada, acertou com o russo no Dinamo de Krasnodar para o período 2012-2013. Pela seleção nacional, integrou a equipe que disputou os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, onde obteve a medalha de prata ao perder apenas a partida final contra o Brasil. Foi eleita a melhor oposta e jogadora de vôlei feminino no ano de 2012 pela Federação Internacional. No ano de 2013, pausou a carreira a fim de cuidar de uma gravidez. Desde então, Hooker não conseguiu manter o alto nível em quadra. Teve passagens discretas por Porto Rico e Coreia do Sul, além da China, com a camisa do IBK Ansewon da Coreia do Sul, ficou com o título do campeonato nacional daquele país. Na temporada 2016-2017, Hooker foi anunciada como reforço do tradicional Camponesa Minas, equipe brasileira da cidade de Belo Horizonte. A equipe detém 2 títulos nacionais, um na temporada de 92-93 e outro na temporada 2001-2002. Para a temporada 2017-2018, a norte-americana renovou com o Camponesa Minas. Bom, gente, e depois da gente falar dessa cracaça de vôlei que é a Destiny Hooker, que está aí se recuperando, entrando em forma para estrear na Superliga. Aliás, ela estreou na última partida, mas fez apenas uma participação no bloqueio. Mas a gente espera que em breve ela volte a jogar efetivamente pelo Minas, pois a gente conhecer um pouquinho mais da história dessa grande atleta. A gente vai para a nossa agenda, então pega aí papel e caneta para anotar direitinho e você não perder nenhum jogo das próximas rodadas. Bom, e no feminino, a gente já vai ter agora no próximo dia 10, às 21h30, ao vivo na Sport TV, o Vôlei Nestlé encarando o Brasília Vôlei. O Vôlei Nestlé teve uma derrota inesperada para as tricolores cariocas do Fluminense. Vem com tudo para cima das candangas do Brasília para tentar se recuperar na competição. No dia seguinte, no dia 11, às 3 horas da tarde, dessa vez ao vivo na Rede TV, a gente vai ter o Sesc Rio de Janeiro enfrentando o Fluminense, um duelo todo carioca aí, reeditando a final do último campeonato carioca. Um jogaço, as meninas do Fluminense vêm embaladas depois da vitória sobre o Osasco, e você não pode perder 3 horas na Rede TV. Pelo masculino, a gente tem também no dia 11, às 21 horas, ao vivo na Sport TV, Taubaté e Minas Tênis Clube. No dia seguinte, no dia 12, à 1 hora da tarde, ao vivo na Rede TV, SESI São Paulo e Montes Claros Vôlei. E encerrando aí a rodada, também no dia 12, às 21 horas, novamente na Sport TV, Corinthians Guarulhos e Vôlei Renata. Aí um embate todo paulista, fechando a rodada. E eu encontro com vocês novamente na semana que vem, tá ok? Um beijo grande e até lá!